essa noite, por todos que estão aqui presentes. Obrigada por nos abençoar tanto, mas eu te peço que a gente possa ter o conhecimento e de tudo que o Senhor quer nos ensinar agora, que a gente possa abrir a sua palavra e mais uma vez entender o que o Senhor tem para nos falar. É isso que eu te peço e também te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, a verdade é que todos nós sofremos de ansiedade, angústia, preocupações. Para quem já é pai ou mãe, às vezes tem que ficar muito preocupado com seus filhos, ou então, mesmo já sendo um pouco mais velho, já estando adulto, ainda se preocupa muitas vezes com os pais. Quando tem alguém que sofre de alguma doença, tanto física quanto mental, geralmente a gente tem uma preocupação a mais. Mas ainda mais no tempo que vivemos, onde tem que ter muitos cuidados higiênicos contra o Covid. E onde as pessoas falam que a gente tem que ser melhor a cada instante, né? Que a gente tem que estar evoluindo a cada momento. Por mais que a gente esteja numa época de degradação da moral humana, degradação da estrutura familiar, degradação dos valores humanos também. E mesmo assim, às vezes a gente leva muita carga em cima de nós e muita preocupação. Mas eu quero falar para vocês que a gente não foi abandonado. A gente tem um Deus que cuida da gente e que Ele fala na Bíblia que mesmo que a gente não possa ver Ele está conosco. E Ele nos dá um antídoto contra isso. Um antídoto contra essa angústia, essa ansiedade. Então eu quero que você já abra a sua Bíblia lá em Mateus. Mateus, no capítulo 6, que nós vamos ler, capítulo 6, verso 25, 26 e 27. Pode ser que a versão que está escrita lá não seja exatamente a mesma que eu digo aqui, mas vai ter sempre sinônimo, vai ser o mesmo significado, vai dar para anotar. Diz assim: por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam e não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis mais vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É muita verdade o que está dizendo aqui neste texto, onde diz um pouco sobre que, mesmo que nós ficamos ansiosos, isso não vai fazer com que a nossa vida se prolongue mais. Quem tem esse poder é unicamente Deus. E o que me chama também a atenção neste texto é onde diz aqui que Deus ele cuida até dos pássaros e não teria razão para que ele não cuidasse de nós. A não ser que a gente vê esse Deus como um ser tirano, um ser relapso, não faz sentido. E nós sabemos que Deus ele é um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós. Até porque, hoje, você que é pai, você não ama demais o seu filho? Mesmo além de amor, Deus ele é só amor, também tem. Deus ele nos educa, também se ira, mas a maior parte de Deus é amor, tanto que ele consegue dar o mesmo tanto de amor para milhares de filhos, que são os anjos, são nós e os animais todos também. Enquanto geralmente uma mãe, as mães que eu conheço no máximo tem 12 filhos e mesmo assim às vezes não consegue tratar todos da mesma maneira. Sempre há um tratamento diferente para cada um em uma parte específica. Por quê? O ser humano, ele é falho e ele não consegue dar o mesmo tanto de amor e nem perdoar tão facilmente. Enquanto Deus, ele consegue nos perdoar e não importa o que a gente faz. Então lembre-se que quando você vê um pássaro, e olha que a população de pássaros é muito maior do que a população humana, você sabia? Tanto as espécies quanto a quantidade realmente que existe no mundo. É bem maior. E mesmo assim, Deus cuida deles. E olha que eles nem ajuntam eles não ajuntam em celeiros, não tecem, nada. E Deus mesmo assim os sustenta. Enquanto a gente
ansiosos, preocupados com o que vamos comer, beber, vestir. Eu imagino que você e eu também já vemos vários exemplos em Provide Babies, onde mostra ali pessoas que deixaram tudo, deixaram o trabalho e lançaram tudo nas mãos de Deus para poder seguir a Deus e obedecer aos mandamentos dele. E às vezes agora estão desempregados e mesmo assim depois elas seguem uma vida boa, porque Deus cuida delas, Deus não abandona elas. Por mais que essa decisão seja muito difícil hoje, é por quê? Porque nós somos muito ansiosos e não conseguimos aceitar, às vezes, o nosso presente, esquecer o passado, e é o que a gente vai estudar hoje. Esse é o assunto que nós vamos estudar. Tem uma frase da Ellen White que eu gosto bastante, onde fala assim: nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. É no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 162, que ela fala isso. E é interessante, porque isso bate muito com o que está falando nesse verso da Bíblia. Eu não realmente glorifico a Ellen White, nem nada assim. Mas eu percebo, porque eu já li vários livros dela, eu percebo que nos livros dela sempre bate com as passagens bíblicas. Mas a passagem bíblica é sempre mais importante. Por isso que eu sempre prefiro colocar mais passagens bíblicas, às vezes até do que livros. Porque Deus é bem mais importante do que qualquer autor que nós possamos ver. Mas enfim, não tem motivos para que a gente fique tão preocupado. E às vezes ficamos preocupados, ansiosos com o ano que vem, ou com uma coisa de um futuro muito longe que vai acontecer. Pois não conseguimos aceitar que às vezes isso pode muita coisa. Queremos resolver todos os problemas agora, sendo que se resolvermos todos esses problemas agora, vai surgir novos problemas, e a vida é assim. Então a gente tem que aceitar que cada coisa tem seu tempo. Às vezes a gente também fica angustiado, e sabia que a ansiedade ela é um problema mental, um problema psicológico. Mas mesmo assim, ela não afeta só psicologicamente você. É claro que principalmente psicologicamente. Mas tem sintomas da ansiedade que são físicos. Alguns delas são a arritmia taquicardia. E que é isso? É a aceleração dos seus batimentos cardíacos. Um dos outros sintomas é a alteração no ritmo cardíaco. Pode parecer bastante com a arritmia taquicardia, mas não é igual. Porque na alteração do ritmo cardíaco, você pode ficar com uma hora ele é muito lento e do nada ele fica muito rápido. E isso pode causar até mesmo um infarto. Outra coisa é vertigens, tonturas, boca seca, você pode ter crises de ansiedade e dentre outras coisas. Você pode ter até falta de ar, né? Dificuldade respiratória. Tudo isso por causa de uma doença psicológica, que às vezes a gente esquece de analisar. Ficamos tão preocupados com a gente fisicamente que esquecemos que a gente também tem uma mente que precisa ser cuidada. Não só psicologicamente falando, mas também espiritualmente. Quando nós buscamos Deus, a vida ela se torna mais leve. A vida ela não se trata só, realmente, como falou aqui, de alimento, de comida, não se trata só de vestimentas, se trata também da sua família, de quem você ama, dos seus amigos, das nossas relações com as outras pessoas, os laços que a gente cria com o passar do tempo. Isso faz com que a gente consiga ter um vínculo com uma pessoa e, caso aconteça com ela, a gente vai chorar algo ruim. Por quê? O ser humano, assim, ele vive em uma sociedade, mas às vezes a gente esquece que mesmo aquela pessoa que está perto da gente e a gente ama tanto, ela também passa por dificuldades. E quando às vezes ela pede ajuda pra gente, ela pede assim, por favor, nossa, me ajuda, eu acho que eu tô com tal doença. Às vezes a gente costuma falar pra ela que ela tá fazendo drama ou show, ainda mais quando ela é mais velha. Porque daí a gente pensa que quando você vai ficando mais velho, teoricamente as coisas vão ficando mais fáceis. Afinal, agora os mais novos estão te ajudando, você não tem nada pra fazer. É assim que as pessoas pensam muitas vezes. Mas isso não é verdade. Às vezes a gente vai ficando mais velho e isso faz a gente lembrar dos erros nossos do passado, onde pode entrar depressão, que é quando você não aceita o seu passado. E também, às vezes, fica estressado por coisas que a gente não consegue fazer no presente e fica com medo do futuro. E aí causa vários problemas pra gente. E isso acontece e muitas vezes nós buscamos ajuda, mas a gente não consegue.
Você sabia que 9,3% da população, ela tem ela tem ansiedade, na verdade. 9,3% tem ansiedade e 86% tem algum tipo de transtorno mental. Então, a gente tem que tomar cuidado de achar que esses 86% são só pessoas longe. É que nem quando a gente tem uma família que às vezes não é convertida a Deus e a gente quer pregar pra gente que estão muito longe da gente, a gente quer ficar fazendo coisas para poder chegar até pessoas mais longe sem antes chegar com a quem a gente diz que ama tanto, né? E a gente tem que pensar muito sobre isso e tentar realmente, se você tem esse problema, algum desses problemas, você tem que tentar canalizar esse problema para o lugar certo, que é Jesus. Porque Jesus fala, me dá o seu problema que eu carrego para você. Porque para você pode ser muito pesado, mas eu, por amor a você, consigo carregar, assim como eu carrego a cruz de todo mundo. E se você não sofre desse problema, você tem que aprender a ajudar quem sofre. Essas coisas hoje em dia não são tão bem tratadas e às vezes são tratadas como um leve problema, mas são coisas que podem levar você a algo muito ruim. E você tem que colocar Jesus na sua vida quando isso acontece. Eu quero colocar mais uma passagem aqui para a gente ler, que é Mateus, no mesmo verso que a gente estava, Mateus 6, só que dessa vez no verso 33 e 34. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu gosto muito dessa última parte onde diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Realmente é importante a gente relembrar disso antes de ficar pensando no mal de amanhã. Mas tem uma outra parte aqui que fala da gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, antes de tudo na nossa vida. E isso é importante, você ter uma boa comunhão com Deus. Lá em casa, eu e meu irmão, como a gente acorda um pouco mais cedo, às vezes a gente acorda no mesmo horário, eu e meu irmão. Então nós dois a gente faz meio que um culto particular, depois a gente conversa um pouco sobre o que a gente entendeu. O que a gente faz? A gente faz uma oração, depois a gente faz escola sabatina e depois a gente lê um livro da Ellen White para poder alimentar um pouco do conhecimento já cedo, porque ao longo do dia às vezes não tem tempo. E depois depois a gente estuda um pouco das profecias de Daniel. A gente vai terminar na metade do ano a profecia de Daniel, daí a gente vai começar de Apocalipse. Eu estou até um pouquinho ansiosa para poder isso acontecer. Mas enfim, isso é importante para a gente poder melhorar a nossa comunhão com Deus. Às vezes a gente esquece muito disso realmente. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, o que acontece? Você tem um vínculo com Deus, que Deus ele se torna seu amigo. Quando a gente quer que Deus às vezes cure a gente de uma doença, a gente ora para Deus e fala com Deus através da oração, não é verdade? E é que nem quando você tem um amigo. Quando você tem um amigo e você precisa de ajuda, você vai até ele e pede, por favor, me ajuda nisso. Nem sempre o seu amigo não tem como te dar a solução. E às vezes isso acontece também com Deus. Nós às vezes nos revoltamos contra Deus quando ele nos fala não. Mas quando ele fala não, é só um símbolo de que ele sabe o que vai acontecer de ruim e ele está querendo te prevenir daquilo. Quando às vezes alguém da nossa família morre e a gente se revolta contra aquilo, às vezes a gente tem que pensar também que quando a pessoa morre, ela não está dormindo. Então, para ela, é um piscar de olhos. Deus não está fazendo nada além de fazer com que ela pare de viver nesse mundo para ficar dormindo, ou seja, para não passar por dificuldades. Ela já terminou a missão dela nessa terra, ela já teve que viveu, ela já muitas vezes viveu muita coisa boa na vida dela, pôde passar tempo com os familiares e agora ela está dormindo. A gente tem que aceitar essas coisas, porque quando a gente não aceita, isso nos leva a problemas. Eu quero ler aqui um slide até com você sobre a depressão. Diz assim, e ele bate com um livrinho que a igreja dá. A igreja deu faz tempo já, mas ela sempre dá alguns tipos de livrinho. Depois vocês podem procurar. E em um desses livros, eu ia trazer, mas eu acabei esquecendo de trazer, mas eu ia mostrar para vocês. E neste livro tem 3 capítulos que falam exatamente o que está falando aqui. Depois vocês podem procurar, tá?
Depressão é o excesso de passado, estresse é o excesso de presente e ansiedade o excesso de futuro. Então, esqueça o que foi, aceite o que é e tenha fé no que será. Quem sabe que planta não teme a colheita. É do professor Galvão essa frase. Mas, vocês sabem o que é depressão? Depressão é um problema eletroquímico no cérebro, onde você tem dificuldade para poder produzir o hormônio da dopamina e serotonina. Um exemplo é o meu pai. Ele sofre de depressão, entendeu? E ele tem que tomar remédios todos os dias para poder conseguir ter esse sentimento de bem-estar. E é algo quase que normal, pois como um diabético, ele pode nascer com diabetes ou se tornar um diabético. Ele tem que tomar insulina todos os dias, não é? Para poder ficar bem, porque é um problema de saúde. Mesma coisa a depressão ou qualquer problema psicológico que você tem. Você tem que procurar um psiquiatra, você tem que procurar alguém para te ajudar, você tem que procurar um médico especializado na área. Mas enfim, é importante que você aceite isso. Tanto o estresse quanto a depressão quanto a ansiedade tem uma série de problemas que causam. Às vezes a gente tem que entender que o outro está sofrendo e que quando a gente fala sobre Deus para ele, isso pode amenizar a dor dele. Porque quando a gente entra em contato com o Criador, o médico dos médicos, a pessoa que pode aliviar toda a nossa dor, às vezes a gente se sente mais seguro e mais acolhido por Deus. E às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente não tem força de ir até a Bíblia, ficar procurando, lendo. Mas quando alguém vem até nós e nos apresenta, nossa, vamos ler a Bíblia, você quer ir até qual culto? Você não precisa necessariamente pegar a Bíblia e ficar lendo página por página. Mas você pode ver um culto, escutar uma música que fale sobre Deus, algo que te remeta ao Criador. E é importante isso. Também, Deus, ele é o médico dos médicos, ou seja, se você está procurando um médico para curar a sua doença, uma doença psicológica, nada melhor do que procurar a Deus também. Muitos pensam que Deus ele não realiza mais milagres na nossa vida. E só no passado ele realizou. Daí a gente pensa, não, ele realiza milagres. Mas não é que nem antigamente, que ele fazia uma pessoa que tinha um problema da perna voltar a andar. Mas na verdade ele realiza sim, só que às vezes não é no tempo que a gente espera. Às vezes a gente espera que ele realize isso aqui na Terra. Mas e se não for necessário aqui na Terra? Deus ele disse, se a gente seguir os mandamentos dele, quando a gente for ir para o céu e ressuscitar para poder ir para o céu, Deus ele vai fazer a gente voltar para a nossa melhor forma. E ele vai curar suas doenças. Então, de qualquer forma, Deus ele vai sim realizar esse milagre. Só que às vezes a gente só não sabe a hora e não aceita o não, o sim, ou você tem que esperar um pouco de Deus. Quero ler mais uma passagem aqui. Agora eu quero ler Isaías com vocês. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 62. Capítulo 65, perdão, estou errado. Diz assim: e será que antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei? O que está dizendo ali nessa passagem, está falando que às vezes a gente não precisa nem falar, mas Deus ele já sabe o que a gente tem para poder pensar. Ele já sabe pelo que a gente está passando, que nem diz na música, porque Deus nos observa. Mas isso não tira também o valor da gente fazer uma oração, conversar com Deus. Mas a gente tem que aprender que Deus, ele nos conhece muito profundamente. E Deus, ele te ama tanto que antes de você pensar que ele está te ouvindo, pensar que ele está cuidando de você, ele já vai estar cuidando de você. Eu quero também ler mais uma passagem aqui com vocês, vai ser nossa última passagem agora, que está lá em Salmos. Vai em Salmos 119.
enfermidades. Quem sara todas as tuas enfermidades. Aqui está falando que Deus nos perdoa, Deus nos sara, Deus nos ajuda, Deus nos ama. E às vezes a gente esquece de amar a Deus, esquece de pôr Ele em primeiro lugar. Deus, Ele faz tudo isso pra gente. Ele cura nossas enfermidades, Ele nos perdoa, e não importa a quantidade de pecados que você fazer. Mesmo que você arruine a sua vida com um pecado ou com vários pecados, isso vai entristecer o coração de Deus. Mas isso não altera o amor que Ele tem por você. Ele não vai deixar de te amar. Ele é um Pai muito amoroso, é um Pai que te ama tanto que mesmo às vezes a gente esquecendo Ele ou trocando Ele por programas de televisão, novelas e jogos de futebol, entre outras coisas, Ele não esquece de nós e Ele não nos troca por nada. E eu peço agora para vocês, que vocês olhem para Deus e falem: Senhor Deus, cura as minhas enfermidades, tudo que tem dentro do meu ser, tudo que eu me sinto triste, tudo que eu já não passei, que eu não aceitei. Por favor, Senhor. Então agora a gente vai dar o melhor de nós para Deus e vamos orar para Ele, pedindo desculpa pelo que nós já fizemos e pedindo para que Ele renove o nosso ser, para que a gente se torne uma pessoa melhor cada dia, mas que a gente saiba aceitá-lo agora. Então vamos fazer isso. Oremos. Senhor Deus, nos perdoa por tudo que fizemos para o Senhor, se te magoamos, mas obrigada por ser um Pai tão bom, tão amoroso, que não importa o que fazemos e o quanto fazemos de errado, o Senhor ainda nos ama e não desiste da gente. Te peço para que nessa noite a gente possa voltar para os nossos lares e sempre lembrar do Senhor a cada instante, no começo do nosso dia e também no final. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça que Deus, Ele cuida das aves, também das flores, então de muito mais de você Ele vai cuidar. Tenha uma boa semana e um bom final de domingo.